online. Estamos hoje começando um pouquinho mais tarde a transmissão. Nós estamos hoje com louvor mecânico, mas a graça e a presença do Senhor já está se movendo sobre as nossas vidas. Amém? Você que está assistindo agora, nessa noite, no dia 9 de novembro, você que vai assistir pelo YouTube, você que vai assistir em algum momento, que o Espírito Santo possa ministrar a você também. Amém? Amados, nós vamos abrir a palavra em Gênesis 39, versículo 1 ao 9. E nessa noite nós queremos falar sobre o favor do Senhor. O favor do Senhor. É um texto assim longo. Eu falei até o 9, né? Não, até o 6. Até o 6. Vamos lá? José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Amém? Eu queria falar nessa noite, irmãos, como Deus muitas vezes Ele quer mover, mostrar a nós o seu favor, e Ele vai usar pessoas. Na maioria das vezes, Deus vai usar pessoas não crentes, não salvas, pessoas ímpias, como a gente diz. Deus vai usar essas pessoas para expressar o seu cuidado e o seu favor para com a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos, querido, que Deus nos abandona à nossa própria sorte. Outros pensam que quando acontece algo onde Deus manifesta o seu favor, outros pensam, mas isso foi sorte. Outros dizem, isso foi uma coincidência. Mas depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, não existe sorte na nossa vida, não existe coincidência na nossa vida, até porque a nossa vida não é mais nossa, a gente entregou para Jesus, então Ele está no controle de todas as coisas. E Deus vai expressar o seu favor, e Deus vai expressar o seu cuidado, usando pessoas do mundo, pessoas não crentes, pessoas não cristãs, pessoas que não professam a mesma fé, mas que o Senhor vai de tal maneira constranger o coração daquela pessoa e vai usar aquela pessoa para demonstrar o seu cuidado e o seu favor. Ele vai fazer, e José é um grande modelo, um grande exemplo de como Deus fez que José caiu, como a gente diz assim, José caiu nas graças. José foi graciosamente abençoado pelo Senhor por pessoas
que não criam no mesmo Deus, por pessoas que simplesmente surgiram na vida de José, e o Senhor então mostrou a José o seu favor usando essas pessoas. Então a gente começou aqui a leitura em Gênesis 39, quando agora José, ele já tinha sido traído pelos seus irmãos. Os irmãos queriam matar José, por intervenção de Rúben, eles então decidiram vendê-lo como escravo. E José então foi comprado pelos ismaelitas e levado ao Egito, ao mercado de escravos. Lá no mercado de escravos, Deus começa a manifestar o seu favor para com José. Quando ele está lá no mercado de escravos, um senhor, um cidadão, um capitão, comandante da guarda egípcia, um oficial de Faraó, que foi ao mercado de escravos para comprar escravos, quando ele olha para José, quando ele se depara com José, Deus move o coração daquele homem, e ele então compra José. Ele leva José como escravo para a sua propriedade. Primeiramente ele vai colocá-lo a trabalhar no campo, e ele observa que José é abençoado naquilo que ele faz. É muito interessante o que Deus faz com José, porque você deve lembrar da história que José em casa não fazia nada. Ele era o filho querido do pai, ele não botava a mão em nada. Quem fazia as coisas eram os seus irmãos. E quando ele chega na casa de Potifar, nos campos de Potifar, e ele entrega a ele uma enxada e as sementes e as coisas para ele trabalhar no campo, José começa a trabalhar no campo, e Potifar percebe que o campo que José trabalhava produzia mais do que os outros. Então, mais uma vez, Deus mostra o seu favor e tira José do campo, do trabalho pesado, e o coloca para cuidar as coisas da casa. E aí ele percebe novamente que José era abençoado, ele percebe que há algo diferente na vida de José, e então ele coloca José para cuidar de todos os seus bens, de toda a sua fazenda, de tudo aquilo que ele possuía, e Deus abençoava a vida de José. Deus, no meio da escravidão de José, várias vezes Deus expressou o seu cuidado, Deus expressou o seu favor para com a vida dele. Depois, quando ele é acusado falsamente pela mulher de Potifar, ele vai preso. E aí, quando José está na prisão, o que acontece lá na prisão? Ele está na prisão e tem lá. Ele fica cuidando de toda a prisão. Aí, lá na prisão, tem um carcereiro responsável pela prisão, pelo presídio. E lá naquele lugar, novamente, Deus faz com que o carcereiro, o responsável pela prisão, ele ficasse admirado com José. Ele ficasse assim, ele foi constrangido pelo Senhor a favorecer José. E José era um preso, e logo José administrava toda a prisão. Todos os presos acabavam ficando sobre os cuidados de José. Ele acabou cuidando da prisão, estava preso, acusado falsamente por agarrar a esposa, estupro seria hoje, a esposa de Potifar, e lá na prisão, embora colocado injustamente, mas por um propósito de Deus, o Senhor fez com que o carcereiro fosse alguém usado por Deus para expressar o favor do Senhor para com a vida de José. Lá ele fica algum tempo cuidando do presídio, cuidando das coisas. 2 homens têm um sonho, ele revela o sonho daqueles 2 homens. Um deles voltou a ser o copeiro do rei. Passou-se tempo e aquele homem esqueceu de José. O outro morreu, conforme José havia revelado a ele o sonho, e um foi devolvido à sua posição e passou a servir o rei. Quando o rei teve aquele sonho das vacas gordas, das vacas magras, e ele ficou perturbado com aquele sonho,
E o homem então lembrou de José. Aquele copeiro então lembrou de José e falou de José para Faraó. José agora, alguém manda tirar José da prisão, dar um banho nele, colocar uma roupa decente em José. Ele vai diante de Faraó e novamente Deus vai manifestar o seu favor para com José. O rei então, ele relata o sonho, José interpreta o sonho, e ainda, além de interpretar o sonho, dá a ele as diretrizes do que ele deveria fazer quando viessem os dias de grande prosperidade e depois quando viessem os dias de grande fome. Então Faraó agora, a palavra de Deus, ela diz que José caiu nas graças de Faraó. E Faraó pergunta para ele: o que eu devo fazer? Virão 7 anos de muita prosperidade, e depois dos 7 anos de prosperidade virão 7 anos de seca, de fome, de miséria. José então diz para ele: olha, rei, o senhor deve pegar nos tempos de provisão, no tempo de grande prosperidade, o senhor construa silos, construa depósitos para armazenar os grãos e tal. Não desperdicem, não ponha fora, não consumam desnecessariamente, armazenem, organizem isso para vocês saberem quanto que tem lá e tal. E aí o faraó disse: quem vai poder fazer isso? E aí o faraó mesmo disse: tu é o cara. E aí de repente José, que estava preso, José que estava na cadeia, agora é tirado da cadeia e ele se torna o segundo homem mais importante do Egito. Deus então usou mais uma vez do seu favor para com a vida de José. Ele usou o capitão da guarda, ele usou o Potifar, ele usou o Faraó, e de tempos em tempos Deus usou do seu favor. Então o que nós precisamos entender, queridos? Deus vai usar os recursos naturais, recursos sobrenaturais. Deus vai usar pessoas chaves, Deus vai usar pessoas que vão ser o seu instrumento para nos abençoar. Amém. Deus faz umas coisas tão doidas, não quer ver só? Eu quero que você leia o texto da palavra para você entender. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Abra aí para você ver. O Senhor então vai usar, irmãos, pessoas. Deus vai colocar pessoas chaves no teu caminho. Deus vai colocar você em lugares chaves. E Ele vai usar pessoas que não são da mesma fé que você. E essas pessoas serão instrumento de Deus para exercer e manifestar o favor de Deus para com a tua vida. Olha o que diz aqui, ó. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua vontade. Muitas vezes, o que Deus vai fazer? Ele quer que você realize algo no seu reino, algo que faz parte do seu propósito na sua vida, mas algo que talvez você nunca pensou, nunca imaginou, e que você às vezes acha que nem faz parte da sua vida, mas de repente, irmãos, Ele vai colocar no teu coração uma vontade de fazer aquilo que você nunca pensou que faria. Ele vai começar a colocar um desejo no teu coração, porque a palavra diz que Ele é quem produz em nós tanto o querer e depois o realizar. Então Ele coloca no teu coração: mas eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa para o Senhor, para o bem, enfim, seja na vida privada, na vida particular. E aí então, de repente, um dia você vai começar a orar por alguma coisa. Você vai começar a pedir a Deus alguma coisa. E aí então, porque você está orando e porque você está pedindo e porque na verdade Deus quer te dar, Ele vai mover as coisas para trazer à existência aquilo que na verdade é o seu querer e é a sua vontade. Entendeu? Conseguiu captar? Entendeu? Você começa a orar, você começa a clamar, você começa a pedir, você começa a chegar diante do Senhor: Senhor,
tal. A gente sempre pede, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, seja feito o teu querer. Se for da tua vontade, teu servo está pronto, Senhor. E aí você está orando, você começa a orar, mas é algo aqui que você pensa assim, não, mas isso não vai dar. Mas eu vou orar, porque afinal de contas, Deus é aquele que realiza as coisas impossíveis. Então você começa a orar. Mas por que você teve esse desejo, essa vontade de algo que talvez nunca passou na sua cabeça? Porque na verdade, quem queria era Deus. E aí quando você começa a orar, quando você começa a clamar, quando você começa a pedir, então Deus vai mover pessoas que você não imagina, que você não espera e que talvez nem você conheça, e vai colocar essas pessoas no teu caminho, e essas pessoas serão instrumento de Deus para Ele expressar e manifestar o seu favor para com a tua vida. É difícil de entender, não? Quer ver um outro exemplo da palavra de Deus? Vamos lá, Neemias, agora sim até o verso 9. Neemias capítulo 2, do verso 1 ao 9. E quando a irmã vai colocar ali, presta bem atenção. Neemias fez parte de um grupo de exilados que foram levados para a Babilônia. Depois, quando a Babilônia caiu e os persas subiram ao governo, eles acabaram ficando debaixo do governo dos persas. E Neemias era também um copeiro, era alguém que estava numa posição de grande importância, porque ele era o responsável por experimentar a bebida que era servida para o rei. Ele experimentava e servia para o rei, e ele fez isso por muito tempo. Mas um dia chegou notícias de Jerusalém, que a cidade estava destruída, que estava tudo queimado, os portões queimados a fogo, os homens haviam sido levados cativos. As notícias mais terríveis chegaram de Jerusalém. E aí nesse dia ele vai se apresentar diante do rei, e vamos ver o que acontece. No mês de Nisan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. E você vai se impressionar em como Deus faz as coisas. Deus, como diz assim, Deus faz coisas. É que você não está acostumado, mas Ele faz. Olha lá. Por esse motivo, me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então nesse momento eu tive muito medo, e justifiquei ao rei que o rei viva para sempre. Toda pessoa que tinha que falar com o rei, antes de falar alguma coisa, ele tinha que dizer: ó rei, vive para sempre. Ó rei, era uma saudação que era dada. Então ele disse que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída, e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? Ele não ia pedir, ele estava só triste, porque as notícias de Jerusalém eram terríveis. E o rei então perguntou: o que você quer me pedir? E aí, a oração. E nesse instante eu fiz uma oração ao Deus dos céus, eu fiz uma oração ao Deus dos céus. Então veja bem, preste atenção. Hoje eu vou atrasado, presta atenção. Há momentos na sua vida, a oração é extremamente importante, mas há momentos em que você não vai poder pegar só um pouquinho, rei, o senhor espera aqui que eu vou lá no banheiro para orar, só um pouquinho, rei, o senhor espera aqui que eu vou ali no cantinho para orar, e aí eu já venho falar com o senhor. Quando o rei falou com Neemias, na hora, assim, no pensamento, ele fez uma oração: Senhor, está na tua mão, e eu vou falar com o rei. E aí, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Assim, segundos.
Aí então ele responde para o rei: respondi, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir a Judá. Primeiro pedido: me permitas ir a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará essa viagem? Quando regressarás? Então ele pergunta: quanto tempo você acha que vai precisar para ir lá, fazer isso aí que você tem que fazer e voltar? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, agora já virou uma missão. Me informar sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Amém. Já é uma bênção, né? Ele era alguém que servia ao rei, era alguém numa posição de grande importância. O rei não podia ficar sem copeiro. Então o rei decide: não, você pode ir tranquilo, o tempo que for lá que você precisar, conforme você está me dizendo, dentro desse cronograma que você me apresentou, você pode ir. Mas Neemias viu que Deus já estava movendo as coisas, então ele continua: diante da anuência do rei, eu lhe solicitei, se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Transilfratênia, quer dizer, por todos os lugares onde ele ia passar, a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. Então, rei, se o senhor quiser me abençoar, então o senhor me dê uma carta com autorização que eu apresente nos lugares onde eu vou passar, para que eu tenha um livre acesso até chegar lá em Judá. E também uma carta a Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira. Ele pediu para ir, pediu carta para poder transitar, agora ele pede madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Então, rei, me libera madeira também. Você vê quando está espichando o negócio? Libera madeira também para mim fazer isso, fazer aquilo, fazer aquela coisa e tal. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Verso 9: sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. O que você acha? É muito favor, hein? Como Deus expressou e manifestou o seu favor na vida de Neemias. Deus levantou pessoa, levantou o rei não acreditava no Deus de Neemias, mas ele favoreceu Neemias. Não é na verdade o rei, foi Deus, porque o próprio Neemias diz: eu vi que Deus estava me favorecendo, eu vi que Deus estava me abençoando, eu vi que quem estava movendo o coração e a vontade do rei era o Senhor. Então, porque Deus queria, eu orei, e porque Deus queria, Deus realizou todo o querer e o efetuar. Amém? Deus realizou tanto querer como efetuar. Um outro caso, que não está aqui anotada a referência, mas você conhece, é de Esther. Você lembra de Esther? Esther, é interessante o caso de Esther, porque ela era hebreia. Foi na época em que o rei, agora não esqueci o nome do rei. A rainha se negou a comparecer diante do rei, e aí então ela foi deposta. E aí o rei, que era responsável, Assuero, acho que é esse o nome, Assuero, ele decidiu escolher uma nova rainha, e ele baixou um decreto em todas as províncias que ele governava, e as mulheres mais lindas do reino se apresentaram para concorrer quem seria escolhida para ser a rainha. E havia um homem chamado Mordecai, se não me engano, Mordecai, que pediu para que a sua
a sua sobrinha, filha de criação, fosse lá para concorrer. Então Esther foi lá. Quando Esther chega lá, ela cai nas graças do capitão responsável como é que chama, o eunuco responsável, e ela entra para fazer parte de uma preparação para se apresentar ao rei. Mas aí você pensa, não, que legal. E aí a Bíblia diz que Esther era uma moça bonita. Você já leu isso? Alguém já leu isso? Que Esther era uma moça bonita. Mas então como é que Esther, sendo uma moça bonita, não tinha noivo, não tinha ninguém querendo casar com ela, ninguém quis pagar um dote para casar com ela? Não é estranho isso? Se naquela época, se a moça fosse bonita, tinha briga até para quem queria casar com ela. Então Esther vai lá, se prepara, se organiza, se ajeita, e aí ela vai e se apresenta diante do rei. E a Bíblia diz que quando o rei olha Esther, ele ficou assim encantado com ela, ele ficou apaixonado por ela. Ele olhou Esther e disse assim que ele ficou assim, foi amor à primeira vista, vamos dizer. E aí Esther foi escolhida para ser a rainha, porque era o propósito de Deus que ela fosse a rainha para depois proteger Israel, proteger os hebreus de uma matança que aconteceria. Então a gente vê, querido, que Deus, ele manifesta o seu favor, ele manifesta o seu cuidado, e ele vai usar pessoas que você não espera e não imagina para ser um instrumento dele para abençoar a sua vida. Nesses 43 anos de pastorado, eu vou encerrar por aqui, muitas pessoas Deus usou para nos abençoar. Vocês já contei do cidadão que nos vendeu o sítio, e eu quero contar de um homem improvável, de uma pessoa que você diria, esse aí nunca iria ser um instrumento de Deus para abençoar um pastor. Nós fomos pastoreados na igreja, numa cidade de Santa Catarina, que era 95% da população era de alemães. Cultura alemã assim, muito forte na cidade. Eu era o único negro na cidade. Todo mundo sabia onde é que o negro morava. Além de ser negro, eu fui para a cidade para abrir uma igreja, para abrir uma outra denominação que a maioria da população lá ou era católico ou era luterano. E aí o padre luterano, o padre católico e o pastor luterano se juntaram e eles decidiram, nós não vamos deixar que eles se estabeleçam na cidade. Então eles comunicaram toda a sua membresia para dificultar que a gente se estabelecesse na cidade. E naquele primeiro ano que nós chegamos lá, houveram tantas coisas, irmãos, e algumas pessoas foram se convertendo. E uma senhora se converteu, ela, a filha, o marido dela era um empresário. O marido dela era um empresário, ele trabalhava com iluminação pública, ele tinha fábrica de poste, ele concorria como é que diz? Concorria para colocar iluminação pública nas ruas e tal. Ele também fazia loteamentos, vendia lotes assim por preço baixo para quem quisesse e tal. Mas ele era um polaco. Neri Dardzinski. E aí, como a esposa se converteu e ele notou mudanças na vida dela, ele começou a se aproximar de nós. Na época nós não tínhamos meninas, só eu e a pastora. E ele começou a ser um instrumento de Deus para nos abençoar. Eu hoje estava perguntando para a pastora de todas as pessoas que Deus já colocou na nossa vida para nos abençoar, ele ganha assim de grande vantagem. Ele foi instrumento de Deus para nos abençoar de muitas maneiras. Ele cedeu para a igreja por um preço assim muito irrisório, uma sala comercial para a gente fazer os cultos. Quando nós chegamos na cidade, os cultos aconteciam numa peça bem pequenininha, acho que assim, metade disso aqui, metade desse tamanho desse palco, era uma peça bem pequenininha, eram 10 pessoas no máximo que congregavam lá na igreja. E era uma sala pequenininha, que era cedida por uma senhora que havia sido curada, e ficava do lado de um chiqueiro. Então assim, o local de culto aqui, daí tinha uma janela grande, ali do lado tinha o chiqueiro do porco. Então no verão era complicado. E alemão gosta muito de porco, né? Não sei se vocês sabem, aquele porquinho branco do Rock.
Aí, nós conseguimos alugar uma casa de um bicheiro. Eu sei umas coisas loucas, mas não vou nem falar muito detalhe aqui, porque senão a gente vai ter que contar muita coisa. Eu quero falar só do Neri. E aí, nós tiramos a igreja daquele lugar, daquele do lado do chiqueiro, e levamos para uma casa. A gente alugou uma casa grande, e aí dividimos a casa ao meio, tiramos paredes, era uma casa de madeira, e aí a metade a gente ocupava para a igreja, e a outra metade a gente ocupava, era só eu e a pastora, era nosso dormitório, e aí tinha uma secretaria, e nos fundos tinha cozinha e mais umas coisas, uma casa bem comprida assim. E aí, nesse tempo, as outras pessoas foram se convertendo, e um cidadão, um outro empresário, um dia, ele decidiu que ia dar um carro para nós. Aí ele nos deu o carro, e eu estava com o Neri, fomos, acho que estava indo para Blumenau, e o Neri disse assim: pastor, é verdade que o fulano vai lhe dar um carro? Isso é verdade? Ah, não, pastor, não pode. Ele ficou assim muito impressionado, porque ele ficou muito chocado. Então, eu vou dar uma casa para vocês. Eu disse: como assim? Não, eu vou dar uma casa para vocês. E aí logo ele já começou o trâmite para construir uma casa. Ele ia construir uma casa conforme nós quiséssemos o projeto que a gente escolher, do jeito que a gente quisesse. Ele então mandou separar, ele mostrou todos os terrenos que ele tinha, e a gente podia escolher onde a gente queria construir a casa. Então ele separou 4 lotes, era o da casa, o do lado e mais os 2 dos fundos. 4 lotes, construiu a casa, uma casa lindíssima, assim, produtos, os materiais tudo de alta qualidade, e a gente ia lá e tal. Aí quando nós terminou a casa, a gente teve que sair daquela que a gente alugava, e aí a igreja teria que sair também, ele cedeu uma sala comercial para a igreja funcionar. Nesse meio tempo, nós começamos a procurar um terreno para construir a igreja. Quem Deus usou para vender o terreno? O Neri. Ele soube que ninguém queria vender terreno para nós, porque ninguém queria se dispor nem com o padre e nem com o pastor luterano. Ele disse: é verdade que está acontecendo isso? É verdade. Não, então eu vou vender. De novo, ele mostrou todos os terrenos que tinha, a gente escolheu 3 lotes, compramos os lotes e começamos a construir a igreja. Quando nós começamos a construir a igreja, o Neri disse assim: pastor, eu libero lá na loja tal 200 sacos de cimento para a construção da igreja. 200 sacos de cimento. O senhor só liga lá e eles já estão avisados, já estão informados. Então a gente ligava, 200 sacos de cimento. Nós só fomos comprar o cimento. A igreja era 15 por 25, era um imenso galpão pré-montado. Nós só fomos comprar o cimento bem no finalzinho da obra, assim, pouca coisa a gente precisou comprar. Quando terminou a construção, como ele trabalhava em material elétrico, ele mandou fazer toda a instalação provisória. Amém? Aí passou um tempo, quando a gente colocou o forro, ele mandou fazer toda a instalação definitiva. Mandou material, mandou funcionário, mandou mão de obra, fizeram toda a instalação elétrica. Aquele homem ele foi tão usado por Deus, irmãos, e eu lembro que uma vez nós estávamos em casa, já morando na casa que ele tinha feito para a gente. Do outro lado da rua ficava a empresa dele, a empresa que fabricava postes e tal. Onde ele seguido chegava lá em casa, tinha lagoas, ele pescava, ele chegava lá com 7, 8, 10 peixes. Pastor, eu trouxe aqui para o senhor. O meu filho vivia sempre cheio de peixe. Aí ele chegou lá em casa e disse: pastor, hoje de noite eu vou passar aqui, eu vou pegar vocês, e nós vamos lá no chinês. O chinês era um restaurante caríssimo, muito caro, aí famoso lá em Blumenau. Aí eu disse: Neri, eu não vou não. Mas por que o senhor não vai? Eu não vou porque é muito caro, eu não tenho dinheiro para pagar para comer lá no chinês. Aí ele fez uma cara para mim e disse assim: não, pastor, é eu que estou convidando, eu que vou pagar. E aí, às vezes passava 10 dias, vamos lá no chinês. Ele ia lá, levava e tal. Eu lembro que nós estávamos daí, depois com outro carro. Aí ele comprou para a esposa dele um Clio. O Clio era assim, ninguém tinha na cidade, só ela que tinha. Ele comprava um carro novo e dava para a esposa. Ele deu aquele carro para ela. E nós íamos ter que viajar para Porto Alegre. E o meu carro estava muito detonado. Naquela semana nós nos encontramos, nós estávamos juntos, andando pela cidade. Ele perguntou: pastor, o senhor vai para Porto Alegre? Senhor, vou viajar. Tá? Quando é que o senhor vai? Vou tal dia, vou tal dia.
Que carro que o senhor vai? Eu disse: eu vou com o meu, né? Não, o senhor não vai com o seu carro. Eu vou falar com a minha esposa lá e eu vou pedir para ela deixar o carro dela com o senhor. O senhor vai com o carro dela e deixa o seu carro com ela. Eu disse: não, capaz, tem um carro novo, recém, faz dias que ela ganhou esse carro, vai pegar para mim, nem placa tinha, né, pastor? Só lembra? Acho que nem placa tinha. Eu lembro que eu parei no posto, o frentista rodou no carro, ele disse: onde é que abastece esse carro? Eu disse: nem eu sei, moço. Vamos procurar junto aqui, porque era um carro que tinha sido há pouco tempo lançado. Enfim, ele cedeu o carro, nós fomos viajar, voltamos, e ele sempre foi um instrumento de Deus para nos abençoar. Quando vieram as meninas, ele cuidava das meninas, parecia que era o meu pai, assim. Ele era o avô das meninas, ele sempre cuidou da nossa casa, da nossa família, do primeiro dia que nós nos conhecemos até o último dia quando nós fomos embora. Ele de seguida chamava: vem lá em casa, pastor, vamos lá. E a gente sentava. Detalhe, o Neri, depois, mais tarde, hoje eu conversei com o filho dele, perguntei para o filho: sabe se meu pai se converteu? Ele faleceu já em 2016. Ele disse: ó, creio que sim. E ele não era crente, mas Deus fazia umas coisas loucas na vida do Neri, e ele sempre foi um instrumento de Deus para nos abençoar. Ele nos favorecia de uma forma assim. Deve ter muitas histórias mais, não sei se a pastora lembra, que ele assim nos abençoava. Ele foi um pai. Eu lembro que quando meu pai veio lá me visitar um dia, meu pai agradeceu a ele da forma como ele cuidava de nós. Quando meu pai soube de como ele cuidava da nossa casa, e meu pai agradeceu para ele. E ele sempre nos chamava e nos levava: vem aqui, vamos lá. Restaurante, praia. Restaurante, vamos para a praia. Ele conseguia as casas, os apartamentos, quando eu tirava férias no verão. Todo mundo tinha casa na praia, então ele arrumava. Eu lembro que uma vez ele arrumou um apartamento assim, recém tinha sido construído, um apartamento de alto nível. O amigo dele cedeu, ele disse: o pastor vai lá. Não, pode ficar lá, ficamos lá no meio. Eu me lembro de uns 10 dias, né? 10 dias. Nos 13 anos nós nunca pagamos um centavo. Nunca paguei um centavo de casa na praia. Sempre alguém emprestava, ele sempre arrumava alguém. E a gente sempre foi assim muito abençoado pela vida do Neri, de uma forma assim extraordinária. Às vezes ele chegava assim: pastor, né? Ele pegava, ele sempre tinha dinheiro, muito dinheiro no bolso, ele puxava assim um maço de dinheiro: toma aqui, pastor, do senhor, toma aqui. E eu ficava impressionado em como Deus movia o favor dele através da vida do Neri, como Deus abençoava a nossa vida através dele. A gente sentava, conversava, pregava para ele, e ele ficava, ele pensava, ele ouvia, e ele fazia pergunta: e vamos lá no restaurante, pastor, eu vou tomar cerveja, o senhor quer tomar alguma bebida? Não quero, eu vou tomar só refrigerante. Aí às vezes ele levava lá em Blumenau, tinha reuniões com a cúpula da Celeste, que é o pessoal de energia elétrica do estado. Ele me levava junto: vamos lá, pastor, vamos lá. Daí ele chegava, me apresentava aquela diretoria, os caras tudo chefão. Esse aqui é o pastor Fernando, é meu amigo, ele vem comigo. Ele não bebe, vocês tragam refrigerante para ele, se não tem, vão comprar. E ele me levava nos lugares, ele não tinha vergonha. Ele era um polaco, irmãos, que ele não tinha preconceito. Não tinha preconceito em me levar junto, em me apresentar junto, em dizer que eu era pastor e tal. E sempre foi um instrumento de Deus para nos abençoar. Então, querido, você pensa assim: Deus não vai fazer, Deus é difícil demais. Deus pode fazer, irmãos. Deus faz muita loucura assim, porque é a vontade dele, porque é o querer dele, porque é a forma dele expressar o seu favor para com a tua vida. Amém? Então, às vezes não depende de você poder, depende de Deus querer. Porque se Deus quiser, é como diz: querendo Deus, quem impedirá? Se Deus quer, irmão, ele vai fazer, ele vai realizar, e do nada ele vai fazer acontecer. Ele vai levantar alguém, e essa pessoa vai ser o instrumento de Deus para te abençoar. Amém? O tempo que nós subíamos o morro para orar foi na chácara dele. Os 3 anos que nós ficamos, os 3 últimos anos que a gente fazia vigília, todo sábado, inverno e verão, era lá na propriedade deles. Tinha um sítio bem grande, a gente encontrou um platô lá em cima, a gente subiu uns 40 minutos, 45 minutos, subindo. A gente
gente abriu uma trilha de mais ou menos 1 metro, só a trilha, assim, tudo fechado. A gente subia, às vezes abaixo de chuva. E tinha um grupo assim, eram quantas pessoas? Umas 20. Todo mundo tinha 20, boa, 20 e poucos. Às vezes eu chegava cansado em casa e eu pensava, não, hoje não vamos, está chovendo, está frio. Quando eu chegava, sei lá, 5 horas, 6 da tarde, o pessoal começava a ligar, vamos pastor, vamos. E aí tava, aí eu chegava lá, estava todo mundo com capa de chuva, com bota, e nós subia e fazia vigília lá, voltava às vezes 2 da manhã, 3 da manhã, e lá naquele monte, Deus assim manifestava coisas extraordinárias. Eu nunca vi fora daquele lugar o que eu vi lá naquele monte, assim, a terra brilhava, as formigas ficavam fosforescentes, a formiga ficava fosforescente, as centopeias, os insetos, a pedra, a madeira acendia. Às vezes o pessoal trazia para casa, chegava em casa, orava e acendia de novo. Eu nunca vi fora daquele lugar que eu vivi naquele monte, naqueles 3 anos. A gente via anjo, via demônio, Deus se manifestava de forma extraordinária. E era na propriedade desse homem. E esses dias a gente estava conversando, será que o Neil se converteu? Tanto que esse homem foi uma bênção na nossa vida. Que pena seria se ele não se convertesse, né, e não fosse salvo. Mas o filho me deu quase certeza de que ele havia se convertido, ele havia recebido a Jesus e que, por fim, partiu com 70 anos e que foi um instrumento de bênção na nossa vida. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Será que Deus está precisando manifestar o seu favor na tua vida? Será que Ele colocou aí no teu coração algo, colocou no teu coração um desejo de algo e você está pensando, será que eu vou orar por isso? Será que eu não vou orar por isso? Será que eu devo falar com Deus sobre isso ou não? Então quem sabe hoje você começa a entender, comece a orar por isso, comece a falar com Deus, comece a pedir a Deus que a vontade dele se cumpra na sua vida e que ele possa expressar o querer dele na tua vida. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Senhor, que bom ver que o Senhor vai levantar pessoas para manifestar o Teu amor e o Teu cuidado para com a nossa vida, Senhor. O Senhor vai levantar pessoas que muitas vezes nem professam a nossa fé. E essas pessoas serão instrumentos para nos abençoar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossa vida nas Tuas mãos. Como é importante nós orarmos para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Como é importante nós orarmos, Senhor, para que o Teu querer se cumpra em nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos orar hoje. Senhor, seja feita a Tua vontade. Senhor, cumpra-se a Tua vontade na nossa vida. Seja na vida profissional, seja no lar, seja no casamento, seja na vida do Teu reino, nas coisas do Teu reino, porque na verdade tudo é Teu, Senhor, e tudo é para Ti. Senhor, nós oramos que a Tua vontade venha sobre as nossas vidas. Nós oramos para que o Senhor mova os céus e a terra. E da mesma forma que José viu o Teu favor, da mesma forma que Esther viu o Teu favor, da mesma forma que Neemias viu o Teu favor, nós queremos também ver o Teu favor manifesto nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nos dá sensibilidade para entender quando o Senhor está nos pedindo para orar e clamar por alguma coisa. Nos dá sensibilidade para entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Nos dá fé, nos dá ousadia, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá visão espiritual, Senhor, para abraçarmos o Teu querer e o Teu propósito para as nossas vidas, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Dá um abraço quem está pertinho de você. A gente vai encerrar a transmissão. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Dá um abraço quem está pertinho de você.